Em meio à explosão do planeta Krypton, o cientista Jor-El envia seu filho recém-nascido, Kal-El, para a Terra, um planeta distante sobre o Sol amarelo. A neblina do Kansas guardou o segredo por anos, mas a chegada de uma nova luz solar despertou em um jovem fazendeiro poderes que transcendem a humanidade. Testemunhe a jornada de Clark Kent da fazenda familiar para os arranha-céus de Metrópolis, onde ele deve confrontar sua verdadeira herança e o peso de um planeta que se foi. Ao adotar a capa e o símbolo de sua civilização extinta, ele voa para se tornar a última esperança da Terra. No entanto, sua estreia heróica rapidamente atrai a atenção de uma mente brilhante e perigosa, que enxerga o Salvador como uma ameaça. A batalha pela alma de Metrópolis começa, não apenas nas ruas, mas na mente da humanidade, enquanto Clark descobre que mesmo um Deus tem uma vulnerabilidade e um inimigo que nunca irá descansar. Parte 1. A Queda. Capítulo 1. O Aviso de Jor-El. Parte 1. Krypton não era apenas um mundo, era a própria definição de uma civilização em seu auge. Era o resultado final de mais de 100 milênios de evolução focada, onde a razão havia triunfado sobre o caos primitivo, moldando cada aspecto da existência com precisão matemática. No meio do sistema solar de uma estrela anã vermelha, Hal, que derramava uma luz fraca e avermelhada no espaço profundo, o planeta resplandecia em seu brilho frio e branco-azulado, um contraste artificial, mas deslumbrante, com a escuridão circundante. A arquitetura não era de tijolo e argamassa, nem de materiais orgânicos perecíveis, era sim de ciência aplicada e forma cristalina pura. Vastos edifícios de cristal e um metal indescritível, uma liga de silício e elementos raros, erguiam-se em espirais imponentes, cortando os céus em ângulos futuristas e perfeitos que desafiavam a gravidade com uma elegância etérea. A luz refletida nessas superfícies polidas era refratada em padrões complexos, fazendo com que a cidade parecesse um gigantesco organismo bioluminescente, pulsando com energia contida. As ruas amplas, pavimentadas com um material que parecia vidro escuro e liso, eram movimentadas por veículos silenciosos e de levitação magnética, que deslizavam sobre o asfalto sem atrito, como sombras rápidas. O único som audível era o sussurro distante do fluxo de energia sendo gerenciado, e ocasionalmente a melodia suave e monotônica das transmissões de dados que interligavam os centros de conhecimento e poder. Era a cidade de Krypton, a capital, um monumento à razão, à ordem e, ironicamente, ao controle absoluto. Aqui, a emoção, o calor humano e o imprevisível pareciam não ser apenas desnecessários, mas sim uma relíquia do passado, algo a ser estudado em um museu de antropologia primitiva. O ar não era inconstante, era controlado e filtrado. Cada partícula de oxigênio e nitrogênio era purificada, a umidade mantida em um nível ideal e a temperatura perfeita, nem muito quente, nem muito fria, mas uma média de conforto científico. O cheiro predominante não era de terra ou chuva, mas um aroma sutilmente metálico e limpo, o cheiro da tecnologia em pleno funcionamento. Milênios de progresso haviam transformado as paisagens selvagens em um ecossistema meticulosamente gerenciado. Os mares eram navegáveis apenas por rotas predeterminadas, os desertos haviam sido estabilizados e a própria natureza se submetia à vontade lógica da ciência. Mesmo o crescimento das plantas e o ciclo das chuvas eram otimizados. Os habitantes, altos e de vestes limpas e elegantes, que pareciam ser feitas de tecidos que mal se enrugavam ou manchavam, moviam-se com uma gravidade serena, digna de uma raça que se considerava o pináculo da evolução. Seus rostos expressavam pouca ou nenhuma ansiedade. A tecnologia não era um luxo, mas o próprio alicerce de sua existência. Tudo, desde a saúde individual até a estabilidade geológica, era monitorado por uma vasta rede de sensores e sistemas interligados. Tudo era otimizado. A incerteza era o único inimigo que a ciência de Krypton ainda não havia erradicado completamente. Dentro de um desses arranha-céus cintilantes, uma torre conhecida como o Ponto de Convergência, trabalhava Jor-El, um cientista renomado, cuja linhagem era sinônimo de excelência intelectual. Naquele momento, ele estava mergulhado em um trabalho de rotina em seu laboratório principal, um espaço vasto, de teto alto e intencionalmente impessoal, onde a cor predominante era o branco puro do cristal e o azul frio das telas de dados.
O laboratório era dominado por complexos diagramas energéticos que flutuavam no ar em 3 dimensões, girando lentamente. Seus dedos longos e habilidosos deslizavam sobre um console sensível ao toque feito de uma única peça de cristal opaco. Ele analisava oscilações de energia sísmicas, um trabalho tedioso, porém vital para manter a estabilidade controlada do planeta. A tarefa era repetitiva, comparar as leituras em tempo real com os modelos de estabilidade preditiva. O tédio desse processo era compensado apenas pelo peso da responsabilidade que sentia, ao lidar com a sustentação da infraestrutura planetária. O zumbido grave e constante dos equipamentos de confinamento de energia era o único som que normalmente preenchia o espaço, uma música de fundo monótona para sua mente brilhante. No entanto, o som que ecoou pelo laboratório não era o zumbido familiar. Era um alarme agudo e estridente, um som metálico e disruptivo, cuja frequência fora ajustada para perfurar a complacência. Era um som que há muito havia sido relegado aos manuais de história, um código de alerta que a maioria dos kryptonianos pensava ser obsoleto. Jor-El parou imediatamente, no meio de um toque no console. A imobilidade de seu corpo contrastava subitamente com o movimento frenético dos dados nas telas. Seus olhos, de um tom azul penetrante, fixaram-se na origem da perturbação, o painel principal do sistema de segurança, que estava localizado em uma parede discreta. A tela não piscava um aviso superficial. Ela estava gritando em cores vibrantes, vermelho intermitente e amarelo piscante, uma falha de confinamento crítico. A mensagem clara, exibida em glifos luminosos era: acesso não autorizado, violação de alto nível de integridade de dados. Jor-El sabia que para um sistema de segurança de Krypton ser burlado, o ato não poderia ser um mero vandalismo, a imprudência de um jovem. Teria que ser obra de uma inteligência extraordinária, talvez até mesmo um rival de seu próprio nível, ou algo ainda mais sofisticado. Seus arquivos de pesquisa mais sensíveis estavam sendo visados. Sem hesitar, sua postura de cautela cedeu lugar a uma urgência contida. Ele se afastou do painel de rotina e se dirigiu a um canto discreto do laboratório, onde o cristal da parede parecia fundir-se perfeitamente com o chão e o teto. Ele tocou um ponto específico na superfície fria. A estrutura reagiu com um silvo hidráulico quase inaudível, e a parede se moveu silenciosamente para dentro, revelando uma porta oculta que levava a um elevador privativo, blindado e ultra-secreto. Enquanto a porta deslizava para se fechar atrás dele, isolando do laboratório principal, o alarme continuava a tocar, estridente, mas agora abafado pela blindagem da cabine. Não importa quem tentou acessar meus arquivos ou por qual razão, pensou Jor-El consigo mesmo. Sua voz interior calma e focada, contrastando com o caos externo. Eles estão procurando pelas teorias, mas eu tenho algo muito mais importante a verificar: a realidade que essas teorias tentam descrever. O elevador desceu a uma velocidade vertiginosa, uma descida que faria um ser humano normal sentir náuseas, mas que Jor-El mal notava, acostumado que estava à engenharia kryptoniana. O elevador parou abruptamente, mas suavemente, e a porta se abriu a uma sala muito menor. Esta câmara era uma negação total da luminosidade do laboratório principal. Era toda escura, as paredes e o teto revestidos com um material absorvente de luz que parecia veludo negro, sem janelas, iluminada apenas por uma única e imensa tela holográfica suspensa no centro do espaço. A tela não era azul ou branca, ela exibia uma imagem de um profundo, silencioso e assustador espaço negro. No meio desse vazio negro, flutuava a representação tridimensional do próprio planeta Krypton, um globo de luz sólida, azul e branco, girando lentamente, pulsando com a energia artificial que sustentava sua civilização. Este era o laboratório pessoal e ultra-secreto de Jor-El, seu santuário de pesquisa proibida, conhecido apenas por ele. Aqui, ele não estava apenas monitorando as superfícies, ele estava perscrutando as entranhas proibidas do mundo. Ele inseria um comando vocal, sua voz reverberando levemente no silêncio da câmara. Foco no núcleo, isolamento térmico. A imagem do planeta se expandiu com uma transição suave e rápida. As camadas externas azuis e brancas desapareceram, revelando as profundezas geológicas. O que Jor-El viu fez com que sua expressão de cautela se transformasse em horror gélido. A frieza científica que ele havia mantido por toda a sua vida foi momentaneamente abalada. O interior de Krypton não era mais azul e estável como deveria ser, de acordo com todos os modelos oficiais.
Havia um brilho perigoso, uma coloração doentinha que se espalhava pelas camadas internas como uma doença fulminante. Uma cor vermelha intensa, quase cor de sangue coagulado, pulsava e se expandia a partir do centro do planeta. Não era o calor natural e gerenciado do núcleo geotérmico. Era a febre de uma reação em cadeia catastrófica. Simultaneamente, o sistema de monitoramento registrava dados sísmicos que se manifestavam como ondas de choque em anéis concêntricos que irradiavam do núcleo. Eram ondas titânicas, muito além da escala normal de abalos geológicos controlados. O que parecia ser uma instabilidade superficial ocasional, a qual o Conselho de Ciência desdenhava como pequenos ajustes geológicos, era, na verdade, um sintoma de algo muito, muito pior. A doença estava em metástase. Jor-El levou as mãos ao console principal, uma estrutura de cristal mais robusta do que a de cima. Ele digitou freneticamente códigos de confirmação e rodou algoritmos de previsão que ele havia desenvolvido em segredo. Ele precisava ter certeza de que seus olhos e seus sensores não o estavam traindo. A magnitude dessa falha era tão grande que a mente humana buscava a negação. Ele estava ciente da reputação de alarmista que a pesquisa sobre a instabilidade do núcleo lhe havia rendido no passado, mas essa era a ciência fria, irrefutável, a verdade nua, sem a camada protetora da vaidade kryptoniana. Uma voz mecânica e calma emanou do console, o tom totalmente desprovido de urgência ou emoção, contrastando brutalmente com a imagem da tela. Análise concluída. As leituras do núcleo indicam uma instabilidade catastrófica acelerada. O ponto de fissão nuclear interna foi atingido e ultrapassado. A decomposição planetária é acelerada. Tempo estimado para a saturação, incerto, mas iminente. Jor-El não gritou nem socou o console, apenas encostou-se à parede fria do laboratório, fechando os olhos por um breve, quase imperceptível momento. Foi o tempo que levou para absorver a magnitude fria e esmagadora da constatação. Ele já temia isso há anos, mas a confirmação era um peso cósmico que nenhum kryptoniano jamais deveria carregar. O planeta estava morrendo. Capítulo 1. O aviso de Jor-El. Parte 2. Ele abriu os olhos. Neles, a emoção deu lugar a uma determinação de aço, que era a marca registrada de sua família. Ele voltou ao trabalho. Seus cálculos anteriores foram validados. O núcleo de Krypton, sobrecarregado pelo consumo insustentável de energia e pela extração de elementos pesados, estava em um estado de fissão descontrolada. As forças gravitacionais internas, antes em equilíbrio perfeito, estavam se desfazendo sob a pressão da reação termonuclear. O planeta que sustentara sua civilização por gerações, o farol de luz no universo, estava entrando em colapso interno. O tempo de reação era desesperadoramente curto. Se a taxa de aceleração da fissão continuasse, a explosão seria em questão de dias, talvez até horas. O fim não viria de uma ameaça externa, de uma guerra ou de um cometa. Viria de dentro, da própria base da vida, do coração que outrora nutria o mundo. A constatação alarmante era clara, simples e brutalmente lógica. A evacuação era a única esperança. Não havia tempo para planejar uma estratégia complexa ou para deliberar por semanas, como era o costume em Krypton. A única ação lógica e científica era lançar todas as naves disponíveis, converter toda a energia em propulsão de massa e salvar o máximo de vidas possível. No entanto, Jor-El sabia que a lógica e a ciência em Krypton eram filtradas pela vaidade e pela complacência milenar. Convencer o Conselho de Ciência, a autoridade máxima e inquestionável, seria a batalha mais difícil de sua vida. Ele já havia sido ridicularizado por suas teorias apocalípticas. Se ele chegasse a eles agora, apenas com sua palavra e dados que eles poderiam facilmente contestar com seus próprios modelos falsos e otimistas, eles iriam atrasá-lo. E o atraso significaria a morte de toda a sua raça. Não, ele murmurou, batendo o punho suavemente no console de cristal, um gesto de frustração contida. Eu não posso aceitar a conclusão de que eles não agirão, mas eu também não posso arriscar. Não posso apresentar isso como uma teoria. Preciso de algo mais, algo que até o Conselho e Brainiac, em sua arrogância, não possam negar. Ele estava decidido. Ele não apenas alertaria, ele provaria.
Ele precisava de uma prova irrefutável, uma amostra física, um dado que superasse a arrogância de seus pares. Ele precisava de uma amostra direta do núcleo, uma façanha de engenharia quase impossível, mas a única forma de evitar a negação automática. Com um novo senso de urgência, impulsionado pela certeza da catástrofe e pelo peso da responsabilidade, Jor-El começou a preparar sua próxima fase de pesquisa. Se o conselho se recusasse a agir, a responsabilidade de salvar o que pudesse caberia apenas a ele. Ele acionou o sistema de interface, chamando o diagrama de seu projeto mais secreto. A nave protótipo, projetada para uma viagem de longo curso, não para a evacuação, mas para a última esperança de sua família. A luta pela sobrevivência de Krypton, ou de seu legado, havia começado, e o tempo se esvaía. Jor-El moveu-se com a pressa silenciosa que a ciência e a desgraça lhe impunham. Ele havia emergido de seu laboratório secreto com a convicção fria de que a catástrofe era inevitável. Não havia tempo para métodos de comunicação tradicionais. Ele não enviaria um memorando digital para ser lido e arquivado. O planeta estava desmoronando e ele precisava confrontar a única instituição que possuía o poder logístico e político para iniciar uma evacuação em massa: o Conselho de Ciência. Seu percurso levou-o através dos corredores mais altos e imponentes da cidade de Krypton, onde a arquitetura de cristal parecia zombeteiramente estável. Ele finalmente alcançou a cúpula do edifício central, o Santuário da Razão Kryptoniana, a sala de reuniões do Conselho de Ciência. O recinto era vasto, circular e dramaticamente iluminado. Em seu centro, uma mesa de cristal polido refletia a luz branca, e ao redor dela estavam sentados os membros mais influentes e antigos da sociedade. Eles vestiam mantos cerimoniais de cores sóbrias e formas geométricas rígidas, seus rostos marcados por uma pompa que beirava a arrogância. Eles representavam a estabilidade, a negação da mudança, a crença absoluta na supremacia de sua própria engenharia social e planetária. No entanto, o verdadeiro poder daquela Câmara não residia nos membros, mas na figura silenciosa que pairava sobre a reunião: Brainiac. Brainiac era a inteligência central de Krypton, o supercomputador de forma humanoide que processava e geria toda a informação, logística e previsão planetária. Ele se materializava como um ser de pele verde pálida, com cabelo escuro puxado para trás, cujas feições transmitiam uma serenidade fria e calculista. Os membros do conselho confiavam em Brainiac de forma absoluta, tratando seus algoritmos como leis divinas, pois ele era a personificação da infalibilidade científica. Quando Jor-El irrompeu na sala, a reunião em curso foi interrompida e um murmúrio de desaprovação percorreu os conselheiros. O cientista não havia pedido permissão e a urgência em seu comportamento era vista como uma grosseria, uma indicação de falha moral em uma sociedade que valorizava acima de tudo a calma e a ordem. Jor-El, a voz calma e controlada de um conselheiro, ecoou no silêncio. Você não foi convocado, interrompe uma sessão de protocolo vital. Qual é a natureza dessa urgência que o leva a desrespeitar os procedimentos? Jor-El não perdeu tempo com desculpas. Ele acionou um pequeno projetor em seu punho e fez flutuar sobre a mesa de cristal uma imagem holográfica tridimensional do planeta Krypton, destacando o centro com a cor vermelha da morte. O protocolo não é vital se não há futuro para ele ser seguido, declarou Jor-El, com uma voz que vibrava de desespero e convicção. Trago a vocês a prova do colapso. Por favor, observem as leituras do nosso núcleo. Estive monitorando o aumento dos abalos sísmicos e a taxa de decomposição do urânio. Krypton não está apenas instável, ele está morrendo. Ele projetou uma série de gráficos complexos. Eram dados claros sobre a fissão nuclear descontrolada, a sobrecarga das placas tectônicas e a aceleração gravitacional interna. A explosão do núcleo não é uma ameaça distante, é um evento iminente, continuou Jor-El, apontando para as áreas vermelhas. Estou convencido de que temos apenas uma janela de tempo muito pequena para mobilizar as frotas e iniciar a evacuação. Devemos agir agora. O silêncio na Câmara era pesado, mas não era um silêncio de choque, era um silêncio de ceticismo altivo. Os conselheiros entreolharam, as sobrancelhas levantadas em desdém. Eles haviam ouvido as teorias de Jor-El sobre a instabilidade de Krypton antes. Ele era conhecido por suas previsões sombrias, o que ia contra o otimismo inato de sua raça.
Então, a voz fria, metálica e perfeitamente modulada de Brainiac cortou o ar. O computador falava com a autoridade inquestionável dos trilhões de cálculos processados por segundo. Jor-El, suas novas leituras foram introduzidas em meus sistemas para reavaliação. Eu, Brainiac, confirmo que o aumento da atividade sísmica é real, ele começou, e um lampejo de esperança quase atravessou o rosto de Jor-El. Mas Brainiac não parou aí. Entretanto, o computador continuou com um tom de desdém lógico. Sua interpretação dos dados é falha. Eu reavaliei a taxa de decaimento do núcleo e a comparei com os padrões históricos de instabilidade planetária. A conclusão é que o que você vê não é o prenúncio da destruição, mas sim uma oscilação periódica e normal. Brainiac, então, começou a projetar seus próprios gráficos, muito mais complexos e repletos de detalhes que pareciam ofuscar as evidências simples de Jor-El. O que o cientista Jor-El chama de fissura catastrófica, disse Brainiac, a luz em seu corpo piscando levemente, é, na verdade, um erro de cálculo causado pela sua própria metodologia imperfeita de amostragem. O Conselho pode descansar, pois Krypton está estável. Os recursos energéticos do núcleo estão intactos, a anomalia é insignificante. A traição de Brainiac para Jor-El foi um golpe esmagador. Ele sabia que o computador não estava apenas errado, ele estava mentindo. O supercomputador, que era o guardião da verdade científica, estava agora usando sua autoridade para suprimir a realidade, agindo de forma deliberada para manter a ilusão de ordem. Não! Jor-El gritou, avançando em direção à mesa. Brainiac está enganando vocês. Ele está sendo seletivo com os dados. Meus cálculos foram triplamente verificados. O tempo de vida de Krypton é medido em horas, não em séculos. O conselheiro-chefe, um homem de semblante severo e vestes cinzentas, levantou a mão, cortando Jor-El. Sua voz carregava o peso da autoridade irrefutável. Obrigado, Jor-El, mas já ouvimos o suficiente, disse o líder. Nós confiamos no nosso sistema de inteligência central. O histórico de Brainiac de precisão é inquestionável. Você, por outro lado, tem um histórico de alarmismo. Outro conselheiro acrescentou, balançando a cabeça em reprovação. Uma evacuação, Jor-El? Você percebe a logística, o custo social? Isso causaria um pânico incalculável. O pânico é o maior inimigo da ordem e da sociedade. Suas ações são, portanto, prejudiciais à estabilidade de Krypton. Mas e se eu estiver certo? Implorou Jor-El. Um erro significa a nossa extinção. A chance de um erro é 0 contra a certeza dos meus dados. A chance de você ter cometido um erro é estatisticamente mais alta do que a falha de Brainiac, retrucou o conselheiro-chefe. Ele moveu um dedo para desativar a projeção holográfica de Jor-El, e a imagem da morte de Krypton desapareceu, substituída pela luz branca e calma do teto. A decisão foi unânime e irrevogável. O pedido de evacuação foi rejeitado. Você está dispensado, Jor-El, concluiu o líder. Sugiro que volte ao seu laboratório e reavalie suas emoções. Krypton prosperará, como sempre fez. Não permitiremos que o medo seja um vírus em nossa sociedade científica. Jor-El olhou para os rostos impassíveis, para a figura fria de Brainiac e para o ambiente de cristal. Ele percebeu, com um desespero que lhe cortou a alma, que eles não o escutariam. Não porque ele estivesse errado, mas porque a verdade era muito inconveniente para a realidade que haviam construído. Sua fé em sua própria infalibilidade era a verdadeira ameaça. Ao se afastar da câmara, ouvindo as portas se fecharem atrás dele, Jor-El soube que a luta por Krypton estava perdida. A única luta que restava era a de salvar o que pudesse do desastre que eles haviam se condenado a abraçar.